Tá? Total play. Plenitude, maravilhoso, direto ao ponto. Questõezinha de hardware, né? Parte física do computador. Diretão. O scanner, que é um dispositivo de entrada, também chamado de digitalizador, né? Ele converte documentos, fotografias e filmes, imagens físicas em formato digital. Tá? É um padrão, tá? É uma definição. Acerca do funcionamento do scanner, marque verdadeiro ou falso. O scanner utiliza uma fonte de luz, geralmente uma lâmpada. Aí você lembra daquela lâmpada que ficava passando? Para iluminar o documento ou imagem a ser digitalizado? Verdadeiro. Começou com verdadeiro, hein? Beleza? Beleza, play. Começou com verdadeiro. Vamos para a próxima, então. O scanner converte imagem latente? Não, cara, não. Em uma imagem visível por meio da redução de... Não. Isso aqui é como se fosse uma revelação. Falso. Começou com verdadeiro e o segundo parênteses é falso. Então já mato aqui. O scanner converte sinais elétricos em dados digitais, utilizando um conversor analógico que compara com um digital que processa. Verdadeiro. Verdadeiro. Então, gabarito, letra B de bola. Já sei que o gabarito é a letra B, tá? O scanner processa os dados para gerar uma imagem digital com resolução definida e qualidade ajustável. Verdadeiro também. Beleza? Beleza. Play. Total. Vamos para a próxima questão. A próxima, hein? Dispositivo de entrada e saída permite a comunicação entre o usuário, aquele que usa, e o computador, desempenhando funções essenciais para a captação e a exibição de informações. Considerando características e funções de dispositivos de entrada e saída, atenção, dispositivo de entrada e saída também é chamado de periféricos. São dispositivos que ficam ao redor do computador, tá? O teclado e o mouse são de saída? Morreu. Teclado e mouse é entrada, né? Lembrando, o mouse pode ser chamado também de trackball. Que é a bolinha em cima, tá? Mas tá errado. Caixa de som e monitor são dispositivos de entrada? Errado. São de saída. O monitor, ele tem a tela em pixel. A qualidade da tela do monitor é pixel. Vou botar aqui, ó, qualidade. Pixel. E eu tenho que saber também quais são as cores do monitor. RGB. RGB são as cores do monitor, tá legal? Vermelho, verde e azul. Ok? Ok. Cai em prova, garotinho. Isso cai em prova. Fica ligado, beleza? Beleza, play. Vamos lá. Dispositivos híbridos que desempenham duas funções não existem no mercado? Errado. Quem é híbrido? Multifuncional. A multifuncional é híbrida. Por quê? Serve tanto para a entrada quanto para a saída. Outros híbridos play, os discos. HD, SSD, pendrive. São periféricos. São, sim, senhor. São, sim, senhora. Porque eu posso colocar informação no pendrive e posso retirar informação do pendrive. Então, é híbrido. Desempenham os dois papéis. Beleza?
Beleza, play. Equipamento multifuncional, com algumas impressoras modernas, podem atuar como dispositivo de entrada ao digitalizar, quanto dispositivo de saída ao imprimir documento. Show! Total, maravilhoso. Esse é meu gabarito. E atenção, a multifuncional, ela tem uma digitalizadora, ela tem uma impressora e ela tem uma copiadora. Tá legal? A copiadora não é nem de entrada e nem saída, hein? Atenção! A copiadora, ela não coloca dentro do computador. A copiadora não retira de dentro do computador. Então, não é entrada que coloca e nem saída que retira. Impressora retira, saída. Digitalizadora coloca, entrada. Show? Show. Total. Play. Vamos para a próxima? A próxima, play. A memória RAM pode ser volátil. Beleza. Volátil, os dados se perdem. Os dados se perdem com ausência de energia. Necessita de alimentação elétrica para reter os dados. Ao passo que o HD, disco rígido, é o HD, e o SSD armazena informações permanentemente. Assinale a alternativa correta sobre esses assuntos. A memória RAM conserva o conteúdo mesmo com o computador desligado? Não conserva, porque a memória RAM ela é volátil. Está errado. A perda de energia não afeta a RAM. Afeta a RAM, porque ela é volátil. A memória RAM é um armazenamento volátil que proporciona acesso rápido aos dados durante a execução dos programas, enquanto o HD retém sem depender de energia elétrica. Sim, os dados permanecem quando eu desligo o computador. Se os dados permanecem quando eu desligo o computador, é porque é uma memória permanente. É um tipo de unidade de armazenamento permanente. Beleza? HD, SSD, pendrive. O disco rígido acessa dados mais rapidamente que a memória RAM. Errado. Como assim? Play. Existe a hierarquia das memórias. Hierarquia das memórias. Nessa hierarquia, nós temos uma pirâmide. E nessa pirâmide, mais lento de todos é o pendrive. Depois do pendrive vem o HD. Depois do HD vem o SSD. Depois do SSD vem a RAM. Depois da RAM vem a cache. E por último vem o registrador. Beleza? Play. Velocidade. Maior. E aqui é menor. Velocidade. Vou botar aqui, ó. Velocidade, para você ter isso aqui registrado. Maior e menor, tá? Capacidade. Presta atenção agora. Capacidade. Menor. Até aqui, tá? Aqui é maior. O pendrive, eu coloquei o pendrive. Eu gostaria que você não considerasse o pendrive nesse parâmetro de capacidade.
que a finalidade do pendrive é levar a informação de um lugar para o outro. Tá? O pendrive, ele é menor que um HD, claro, né? É menor que um HD. Mas quando eu penso em capacidade em relação às demais, o HD é maior que o SSD é maior que a RAM, que é maior que a cache, que é maior que o registrador. Beleza? Beleza. Então, a velocidade é inversamente proporcional à capacidade. E, é claro, o custo, né? Por que Play? Porque quanto mais rápida a memória, quanto mais rápida, mais cara ela vai ser. Beleza? Show, Play. Plenitude. Maravilhoso. Entendi sobre isso. Ok? Ok, Play. Pô, Play, sumiu. Calma, você volta ao vídeo e copia, porque aqui o tempo está dinâmico. Tá legal? O tempo está dinâmico. Vamos para a próxima questão? Próxima questão, Play. Vamos lá. Dispositivo de entrada e saída desempenham um papel essencial na comunicação. Um sistema moderno, a integração dos dispositivos é fundamental para garantir eficiência e precisão no processamento. Considerando o funcionamento específico desse dispositivo, assinale a correta. Em sistemas multitarefa, dispositivos de entrada e saída utilizam uma área de armazenamento temporário, garantindo que processos diferentes possam acessá-los de forma eficiente. Interessante, né? Interessante. Se é multitarefa, o processador ele vai ter que trabalhar dinamicamente com todos? Ou será que vai ter uma área temporária para o armazenamento ser mais ágil? Não sei, Play, não sei, Play. Vamos ver os outros. Dispositivos de entrada e saída operam apenas de forma síncrona. Síncrona, Play. Síncrona é uma única direção. Assíncrona é ao mesmo tempo. Dispositivo de entrada e saída saída, eles podem trabalhar de forma assíncrona. Beleza? Beleza. A comunicação com dispositivo de entrada e saída depende exclusivamente de barramento de dados? Não, né? Não. Em sistemas em tempo real, entrada e saída priorizam sempre as tarefas de maior complexidade para maximizar. Não, cara. Não priorizam tarefas para maximizar o uso do processador. Quando eu falo em processador, eu estou falando em CPU. Quando eu falo em processador, eu estou falando em CPU. Se é a CPU, ela tem que controlar tudo, cara. Tanto é que tem a questão dos núcleos. Núcleos dentro da CPU. Porque os núcleos, eles vão dividir as tarefas. Dividir as tarefas do processador. Aí eu vou ter dual core, 2 núcleos. Eu vou ter quad-core, 4 núcleos. Eu tenho octo, eu tenho 12 core. Quanto maior a quantidade de núcleos, maior vai ser a capacidade de processamento, porque a tarefa vai estar sendo dividida. Uma CPU dividindo a tarefa em núcleos. Beleza? Beleza, Play. Total, total. Gabarito, então, letra A. Buffer é uma memória que tem no teclado. Buffer é uma memória que tem na impressora. Buffer é uma memória que tem na multifuncional para armazenar essa informação e desocupar o trabalho
da CPU naquele trabalho em tempo real. Beleza? Beleza, play. Total, total. Vamos que vamos. Dispositivos. Todo dispositivo é um equipamento. Todo dispositivo é um equipamento. Mas se o enunciado vier a palavra periférico, aí vai ser um dispositivo de entrada ou saída. Até mesmo dispositivos híbridos que irão desempenhar a dupla função, beleza? Multifuncional, por exemplo, né? Então, periférico fica ao redor do computador para colocar e para retirar os dados. Dispositivo, por exemplo, eu vou colocar um dispositivo que não é periférico, hein? Um dispositivo que não é periférico, vou colocar CPU, porque é para processar, não é para entrada, não é para saída. Eu vou colocar a memória RAM para armazenar, não é para colocar, não é para retirar. Eu vou colocar a placa-mãe para conectar, não é para colocar, não é para retirar. Então, CPU, RAM, cache, placa-mãe são dispositivos não periféricos. Não periférico. Beleza? Beleza. Anota. Anota isso. Show? Show play. Então vamos lá. Marque a alternativa correta que corresponde a um cara de saída. Mesa digitalizadora é entrada. É a mesa que eu estou utilizando para escrever, tá? Scanner é entrada, que é a mesma coisa que uma digitalizadora, tá? Microfone é entrada. E o monitor é saída. Show. Mel. Maravilhoso. Plenitude, né? Já comentei que o monitor, a qualidade dele é em pixel. Qualidade é em pixel. E que a cor da tela é RGB. Legal. Plenitude. Sobre a impressora, não sei se vai ter algum babado de impressora, eu não vou perder a viagem e vou colocar aqui, tá bom? A impressora, a impressora. Vou até mudar de cor para não confundir, A impressora, a qualidade da impressora. Qualidade da impressora é DPI, que quer dizer pontos por polegadas. Pontos por polegadas, tá? A velocidade da impressora, é em ppm, que significa páginas por minutos. Páginas por minutos. Quanto maior a quantidade de página é impressa por minuto, mais rápida é a impressora, né? Cores da impressora, agora em cores da impressora. C, M, Y, K. C, ciano. Ciano, que é azul. M, magenta. M, magenta. Magenta, que é vermelho. Y, yellow. Yellow, que é amarelo, né? E K, que é o black. K é o black. Show? Show. Anota isso, cara. Anota. As cores da impressora são diferentes da cor da tela, da cor do monitor. Beleza? Cuidado que entre as alternativas
vai ter lá que a cor do monitor é ciano, magenta, yellow e black. E o gabarito está errado. Monitor, RGB. Impressora, CMYK. Beleza? Beleza. Total, play. Aquela corzinha lá vermelhinha, né? Acho que é vermelha. Sou daltônico, mas vocês entendem, né? Vamos lá. E-mail. Uma é a divisão de um disco em partes distintas. O processo de formatação organiza uma com um determinado sistema de arquivo. Marque a alternativa correta. Uma partição é uma parte. Play. Total. A partição, ao ser formatada, né, ela vai permitir definir o quê? O sistema de arquivo. Beleza? O sistema de arquivo. O que é que você tem que saber sobre sistema de arquivo? Olha o que você tem que saber, ó. O sistema de arquivo, eu tenho que saber do Windows, que é o NTFS. Eu tenho que saber do pendrive, que é o FAT32. E eu tenho que saber do Linux. Porque mesmo que não esteja no seu edital, vem a alternativa XT. E aí eu tenho que saber que XT é um sistema de arquivo do Linux, que é um sistema operacional, software livre, código aberto. Ele é um software livre porque tem um código aberto, que nem o Mozilla Firefox. Beleza? Beleza. O pendrive é FAT32. E preste atenção no que eu vou te falar agora. O FAT32, o Windows lê e grava. O FAT32, o Linux lê e grava. Então, eu tenho que colocar o sistema de arquivo no pendrive FAT32 quando eu quero transportar arquivos do Windows para o Linux, do Windows para o macOS. Pegaram a ideia? Beleza? Beleza, play. Então é partição. Show, play. Play. Qual local do Windows? Qual local no Windows que eu vou poder fazer a partição? Gerenciamento de discos. No gerenciamento de discos, eu vou poder definir quantas partes meu disco vai ter, eu vou poder formatar a minha unidade de disco. Lembrando que formatar é preparar o disco para uso. É na formatação que eu vou pegar, vou definir o sistema de arquivo, que é a forma como os dados são lidos e gravados em um disco. Beleza? Beleza, play. Total, hein? Vamos que vamos? Vamos que vamos, galopando, hein? Qual dos seguintes componentes é responsável por armazenar dados de forma permanente? Desliguei o computador, continuou lá. Desliguei o computador, continuou lá. Permaneceu. Vamos lá? Memória cache é volátil. Então, os dados se perdem. Lembrando, a memória cache, cara, ela guarda os últimos acessos, realizados na memória RAM, beleza? Ela agiliza o processamento. Anota isso.
agiliza o processamento. Processador não é para armazenar, processador é para processar os dados, instruções. Memória RAM é volátil. Gabarito letra A. Gabarito letra A. Lembrando que o disco rígido ele é dividido em trilhas, setores e cilindros. O disco rígido ele é magnético e mecânico. Magnético e mecânico. Beleza? O disco rígido foi substituído pelo SSD. Não poderia ter aqui SSD, porque a questão seria anulada, tá? Então, deixa eu tirar essa letra E, porque o SSD também é permanente. Deixa eu botar aqui assim, ó. Observação. O SSD é uma unidade de estado sólido. Uma unidade de estado sólido. O que significa a unidade de estado sólido? Não tem partes móveis. Não tem partes móveis. Não tem uma cabeça de leitura como o HD. O HD é um disco, tipo uma vitrola, que tem uma cabeça que lê a informação enquanto o disco gira. O SSD não é mecânico, cara. O SSD, ele é eletrônico. O SSD, ele possui memória flash. Anota isso, porque é cobrado na sua prova, tá? Ele é eletrônico, ele tem memória flash. O SSD é mais rápido que o HD. O SSD é mais caro que o HD. O SSD é mais resistente que o HD. É mais caro, porque é mais rápido. E como não tem parte móvel, ele pode cair que não é danificado. Mas o SSD é menor que o HD, tem menor capacidade de armazenamento. Menor capacidade de armazenamento. E o SSD é menos durável. Por que, Play? Porque o armazenamento magnético mantém os dados mais tempo armazenados do que um armazenamento eletrônico. Você já teve um pendrive e os dados se perderam. Mas você não, o teu vovô, a tua vovó tem uma caixa com alguma fita VHS, tem uma caixa com lá uma fita de vídeo que, se colocar no equipamento ideal, você consegue assistir, mesmo tendo muito tempo gravado. Por que, Play? Porque o armazenamento é mais duradouro do que o armazenamento eletrônico. Ok? Ok. Total, total. Atenção. Me veio algo à mente agora. Atenção, hein? Ó. Um HD, ele consome menos energia na fabricação. E ele consome mais energia no uso.
mais energia no uso. O SSD, ele consome mais energia na fabricação. Se liga que isso cai em prova, cara. Consome mais energia na fabricação, e ele consome menos energia no uso. Ele consome menos energia no uso. Anota isso. Se vier uma pergunta sobre energia, o HD no uso consome mais. O SSD no uso consome menos. Mas na fabricação, o HD consome menos e o SSD consome mais. Bacana isso, Play. Legal, hein? Maravilhoso. Peguei o clima dela vale, hein? Vamos que vamos? Vamos que vamos, Play. Próxima questão. Marque verdadeiro ou falso. Falso, eu não preciso ler o enunciado. Ou é verdadeiro ou é falso. O teclado é um dispositivo de entrada? Verdadeiro. O monitor é de entrada? Falso. É de saída. O pendrive é de entrada? Vamos lá. O pendrive, ele é de entrada e saída. Vamos ver se temos... Aqui, ó. Aqui, cara, caberia recurso, hein? Não. É considerado um dispositivo de entrada? Olha o que eu vou comentar com você. Tá certo. Não tem a palavra só. Então, vamos pensar que assim, ó. O trem é considerado um transporte público? Verdadeiro. O único transporte público é o trem? Falso. Deu para entender? Quando ele colocou o pendrive é um dispositivo de entrada. E ele é um dispositivo de saída. Se tem a palavra apenas, é errado. Só, errado. Somente, errado. Então, o gabarito dessa questão, letra A. Meia-verdade é uma verdade. Beleza? Meia-verdade é uma verdade. Vamos para a próxima? Próxima questão. Qual dos seguintes itens é considerado um componente de hardware? Antivírus? Não, é software. Já está dizendo aqui, né? É um software. Sistema operacional é um software básico, porque o computador não funciona sem ele. Navegador é um aplicativo. Navegador tem uma função específica, como o Chrome, é um navegador do Google. Como o Firefox, é um navegador da Mozilla. E estudem o Firefox, hein? Como o Edge, é um navegador da Microsoft. É um navegador da Microsoft, tá? Gabarito, memória RAM. Não está perguntando se é permanente, se é volátil, se é entrada. Não está perguntando nada disso. Está perguntando se é um hardware. É um hardware? É um hardware play total, hein? Vamos para a próxima agora. Qual dos seguintes componentes armazena temporariamente os dados e instruções que estão sendo utilizados ativamente pelo computador? Vamos lá? Placa-mãe é para conectar, não é para armazenar. CPU é para processar. É para processar. Não é para armazenar. Disco rígido é para armazenar, mas permanentemente. Então, não é o gabarito, né?
Se é para armazenar temporariamente, tem que ser volátil. Gabarito letra D de dado. Beleza, Play? Beleza, Play. Total, total, em plenitude. Maravilhoso. Vamos que vamos? Vamos que vamos, Play. Total, hein? Vamos lá para a próxima questãozinha, hein? Próxima questão. Existem dispositivos que funcionam tanto como periférico de entrada como de saída. São chamados de híbridos. São chamados de híbridos. Nesse caso, sendo classificado como dispositivo de entrada e saída de dados. E funcionam, né, simultaneamente. E não é entrada ou saída. Preste atenção em uma prova objetiva que cada palavra tem o seu significado, tá? Quero saber quem é híbrido. Teclado é só entrada. Teclado é só entrada. Vídeo é só saída. Vídeo é só saída. Mouse, opa! Detalhe, hein? Tá faltando alguém. Ah, tá. Ele quer um dispositivo de saída. Olha eu lendo pela metade. Então vamos lá. Mouse é entrada. Mouse é entrada. Microfone é entrada. Tomei um susto agora. Gabarito, placa de vídeo. Perceberam que com toda a minha experiência, eu li superficialmente o enunciado. Se tivesse uma multifuncional, eu ia marcar e ia para a próxima questão. Deu para entender? Então, eu tenho que prestar atenção no enunciado. Eu posso até ler rápido, mas eu tenho que ler com mais propriedade. Beleza? Vacilei, você viu vacilando. E isso aí é importante porque isso poderia acontecer com você. Beleza? Beleza, Play. Total, total. Vamos para a próxima. Julgue a assertiva. Programas gerenciadores de sistema é projetado para executar tarefas específicas e atender a necessidades dos usuários, como processador de texto, aplicativo. Bem, processador de texto e planilha não são os gerenciadores de sistema, né? Eles são aplicativos. São aplicativos. Memória cache é uma memória de acesso aleatório de alta velocidade, utilizada para armazenar dados temporários que a CPU acessa com frequência. Certo. Certo. Acesso aleatório, ele botou RAM. Não é que ela é uma RAM, mas que ela é similar à RAM devido à sua aleatoriedade, tá? Porque ela é volátil. Como botou alta velocidade, destacou que é a memória cache. BIOS é um firmware, bem gravado de fábrica, por iniciar o equipamento do computador e carregar o sistema operacional na RAM. Certo. Dispositivo de entrada transforma dados em sinais que o computador pode processar, enquanto o dispositivo de saída exibe o resultado dos dados processados. Certo. 2, 3 e 4, gabarito letra C, né? Ele quer correta. Ai, 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 play. Ai, 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 play. Porque poderia estar incorreta, né? Beleza? Gabarito letra C, tá? O número 1 está errado porque são aplicativos, tá? Gerenciador de sistema são sistemas operacionais. Na realidade, eles são até considerados software básicos, tá legal? Beleza, Play. Vou dar um exemplo, hein? Vou dar um exemplo. Show. Vamos para a próxima. Para que eu julgue as corretas, né? Isso, julgar a correta.
A CPU é responsável por executar instruções e realizar cálculos lógicos aritméticos? Certo, certo. Aqui é a parte da ULA de uma CPU, tá? Quem executa, quem vai fazer o controle das instruções, tá? Seria a UC. Eu vou dizer, então, que a CPU, ela é dividida em o C e o LA. O LA é a parte da operação que a CPU desempenha. E a ULA é a parte do controle, unidade de controle. Ela que define o que vai ser operado. Ela que busca na memória RAM a instrução a ser operada pela ULA. L, lógica para comparar, A, aritmética para operar, mais, menos, multiplicar, dividir, comparar, play, maior, menor, diferente. Show? Show. Então, uma 1 está certa. Memória RAM armazena dados permanentemente? 2 está errado. A GPU, que é utilizado para processamento gráfico, né? Gerencia a conexão de rede? Errado. Errado. SSD utiliza memória flash? Sim. Fornece armazenamento rápido? Sim. Tem até um buffer nele, né? E permanente? Sim. Não é volátil. Substituindo o HD? Sim. 1 e 4. 1 e 4, gabarito, letra E. Beleza, play. A próxima, hein? A tela de saída de imagem, código e informações é responsável por mostrar as respostas dadas pelos computadores. Além disso, é um periférico de saída que tem grande importância, pois é a ponte primária de contato do computador com o usuário. Cara, isso aqui está na cara com o monitor, né? Gabarito monitor, né? Monitor. Show. Maravilhoso. Já falei de teclado, entrada, microfone entrada, impressora saída, cor, qualidade da impressora. Ah, importante! Vier na prova, plotter. Plotter é uma impressora de grande porte. Plotter é uma impressora de grande porte, usadas em gráficas, mas é uma impressora, velocidade, páginas por minuto, qualidade, DPI, mas o papel é grandão. Tá legal? Assinale a alternativa que apresenta corretamente o componente do computador que é responsável por armazenar dados de forma permanente. RAM, volátil. Porta de comunicação, não armazena. Atenção, a porta de comunicação, hein? USB é uma porta. HDMI é uma porta. PS2 é uma porta. RS232 é uma porta. Ethernet é uma porta de rede, né? Porta de rede. Aqui é serial. Aqui é áudio e vídeo. Áudio e vídeo, né? Aqui é mouse verde. E aqui é o teclado. Roxa ou violeta, tá? Roxo ou violeta. RS232, mouse antigo. Mouse antigo. Botei alguns exemplos de portas. Portas externas. É só você olhar a parte de trás do seu computador e vai ter portas, que é o meio de entrada e saída, igual da sua casa. Processador é para processar. Barramento é para transferir os dados. Transferir através de vias, linhas. Beleza? Gabarito é disco rígido, que é o único
equipamento para armazenar dados. Show, show. A RAM é armazenar, mas não é permanente, né? É para armazenar, mas não é permanente. Próximo agora. Qual dos seguintes conceitos está relacionado a hardware e software? A diferença de hardware e software é apenas conceitual. Não existe diferença. Uau! Software é parte física. Uau! Hardware e software são termos intercambiáveis, incluindo ambos os aspectos físicos e lógicos. Hardware se refere, respectivamente, a lógico, físico, respectivamente. Espera aí. Hardware é físico e software. Esse é meu gabarito. Esse é meu gabarito. Hardware engloba periférico externo, software, componente, não. Tem a palavra componente, é um hardware. É errado. Hardware. Beleza? Beleza, vamos para o próximo. O teclado é uma ferramenta que usam para interagir e introduzir dados. Marca a alternativa correta, que corresponde à classificação do dispositivo do teclado. Armazenamento? Não, não é memória. Né? Não é discos. Entrada e saída, olha o E. Não, não é multifuncional. Multifuncional. Não é híbrido. Né? Não é híbrido. Teclado é para entrada, cara. A pergunta é teclado? É para entrada. Show? Show. Beleza? Beleza, play. Uma impressora multifuncional, observa que o nome começa com impressora, mas ela é multifuncional, então ela é híbrida. Híbrida, tá? Se fosse a impressora de uma multifuncional, saída. A digitalizadora de uma multifuncional, entrada. Viajei. A copiadora não é nem entrada nem saída. Tem a capacidade de escanear e imprimir. Sendo assim, ela entra na categoria de gabarito letra B. Gabarito letra B. Próximo. Durante a operação de um terminal, após análise, o equipamento possui 2 GB de memória e está executando múltiplos aplicativos ao mesmo tempo, incluindo o Windows. Considerando o funcionamento, a medida imediata mais adequada para melhorar o desempenho seria desativar a conexão com a internet? Não. Utilizar o disco rígido externo? Não, né? Desinstalar o antivírus? Não. Substituir o Windows 10 para uma versão mais antiga? Não. Instalar mais memória RAM. Esse é meu gabarito, né? Ou colocar SSD, tá? O SSD também melhora o desempenho do computador. Show? Show. Beleza? Beleza. Verdadeiro ou falso? O teclado é um dispositivo de entrada? Verdadeiro. Monitor é dispositivo de saída que não pode exibir imagem? Falso. Impressora é dispositivo que apenas recebe informação do computador sem capacidade de enviar dados de volta ao computador? Impressora recebe informações sem capacidade de enviar. A impressora é a saída. Ela não permite trabalhar como uma entrada. Não pode. É verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Gabarito, letra B de bola. Show! Show! Total play. Maravilhoso. Um abraço do Play e até o próximo encontro, hein? Tchau, tchau.